Olá, amigos do canal Estandarte da Liberdade. Eu sou o Renan e apresento a vocês hoje o vídeo da semana 47 desse programa Aconteceu na História da Igreja, onde nós vemos alguns fatos históricos importantes da nossa história como membros da igreja, da história da igreja em si, da história institucional da igreja. E são temas muito importantes de lembrar, não são só curiosidades. Tudo isso aqui representa algo importante nesse momento e para nós. Vamos ver o primeiro desses fatos, que é o falecimento do presidente Joseph Fielding Smith, pai. Ele era filho de Hiram Smith, né? Foi o último presidente da igreja que conheceu pessoalmente Joseph. Ele ainda tinha 11 anos, eu acho, ou era 9, quando Joseph Smith foi assassinado. Depois, os outros presidentes já não conheceram Joseph. E ele faleceu em 19 de novembro de 1918, aos 80 anos, em Salt Lake. Lembrando que menos de um mês antes, ele teve a revelação da redenção dos mortos. Ele viu a pregação de Cristo entre os mortos, o ministério de Cristo no mundo dos espíritos, né? A como era feita a obra missionária lá, e entendeu que o grande propósito desta dispensação é a construção de templos e a realização neles das ordenanças de salvação e exaltação por nossos antepassados falecidos, né? Ele foi um dos presidentes da igreja que mais deu importância a esse tema e, de certa forma, o Senhor estava preparando ele mesmo para ir para o outro lado, né? Porque foi menos de um mês de diferença entre essa revelação e a ida dele ao mundo espiritual. Outro fato de 19 de novembro, mas agora de 1974, é a dedicação do Templo de Washington, D.C., pelo presidente Spencer W. Kimball. Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, e vejam que esse templo tem algumas semelhanças e diferenças com o templo de Salt Lake. E não acho que seja proposital, mas acho que é interessante a gente analisar essas diferenças, porque cria como uma dicotomia, né, um paralelismo entre esses templos. Vejam que o templo de Salt Lake, vocês sabem que ele tem 6 torres também, com agulhas, e que representam o sacerdócio arônico e de Melquisedeque, né, como o Brigham Young determinou que deveria ser. Esse aqui também tem essas 6 torres com agulhas. A diferença é que o templo de Salt Lake, a entrada principal, pelo menos, fica, né, ainda, abaixo da torre principal. Aqui no templo de Washington fica ao lado, apesar de que o templo de Salt Lake quase não se usa mais aquela entradazinha principal, mais se entra pelo lado mesmo. Então, em Washington DC foram mais práticos, já fizeram pelo lado a entrada. Uma diferença é o estilo, né? O estilo do templo de Salt Lake, ele é um estilo neogótico do final do século XIX. Aqui o templo de Washington tem um estilo bem anos 70, meio futurista, né? Sem detalhes na fachada. A aparência exterior dele é muito simples, é de linhas retas e planos, não tem tantos detalhes, a flor, uma estrela, um sol, e isso e aquilo. Quase não tem janelas ou vitrais, né? Diferente do Templo Salt Lake, que é riquíssimo nesses detalhes. Eu acho que essa dicotomia é interessante. Repito, eu não sei se é proposital ou se foi consciente, mas eu acho que esse jogo de semelhanças e diferenças cria um contraste entre esses templos que de alguma forma reflete o fato de que o templo de Salt Lake está na sede da igreja, o centro do poder da igreja, e o templo de Washington DC está na capital dos Estados Unidos, no centro de poder desse país. Então, eu acho que esse contraste entre esses templos é muito interessante sob esse ponto de vista. 6 anos depois, no mesmo dia 19 de novembro, mais de 1980, o presidente Kimball dedicou o templo de Seattle, Washington, agora no estado de Washington, que fica mais perto do Alasca, né? É, e esse templo, vocês veem que também tem um modelo meio futurista, com várias linhas retas, tem alguns vitrais, né? Algumas janelas com vitrais, mas ainda assim não é tanto como outros templos. E vejo que a torre dele, a agulha dele é bem alta, em comparação ao restante do templo, né? Isso é um modelo bem típico desse período. 19 de novembro de 2017, o presidente Dieter F. Uchtdorf, que na época era o segundo conselheiro da primeira presidência, dedicou esse templo aqui, o templo de Meridian, Idaho, 19 de novembro de 2017. Veja que esse templo é bonito, é bem grandão, né?
Ele tem dois, térreo e mais dois andares. Tem um anjo morando que não fica numa agulha, né? Não tem um pináculo nele. Ele fica só no topo do templo. E tem esse lago belíssimo na frente que reflete muito bem a imagem desse templo. 20 de novembro agora, de 1999, o presidente Hinckley dedicou o templo de Billings, Montana. Um templo belíssimo, diferente do outro, que ele é todo aqui no térreo, né? Bem largo. Nessa foto não dá para ver, mas ele também tem um comprimento bem grande e tem uma agulha também alta. 20 de novembro de 2016, o presidente Henry B. Eyring, que na época era o primeiro conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo de Hartford, Connecticut. Um templo bem bonito, né? Parece um castelo mesmo. Pode até parecer a sede de um governo, de um palácio, alguma coisa. E é, de certa forma, mas de um reino que não é deste mundo, né? Do reino do nosso Deus. 21 de novembro de 1841, foram realizados no templo de Nauvoo os primeiros batismos pelos mortos. Na verdade, os primeiros batismos pelos mortos no templo de Nauvoo, porque tinha sido feito antes em rios autorizados, né, pelo Senhor. E é interessante que o templo de Nauvoo não tinha sido dedicado ainda. Ainda faltava finalizar algumas coisas da construção dele. Mas essa parte do batistério foi dedicada, foi permitido o uso para não esperar. A gente sabe que o Senhor tem muita pressa para isso, né? Para que eles começassem já a realizar essas ordenanças. 24 de novembro de 1963, o Coro do Tabernáculo cantou numa cerimônia fúnebre, né, em homenagem ao recém-falecido John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado. Essa imagem, obviamente, que não é desse dia, essa imagem é do presidente Kennedy ah, no tabernáculo de Salt Lake. Aí está o coro do tabernáculo atrás, mas ele foi ao Salt Lake, discursou aí no tabernáculo, numa reunião civil, não foi uma reunião da igreja oficial. Era só a visita do presidente a esse estado, o espaço maior que tinha era o tabernáculo, então ele discursou aí. E ele foi acompanhado pela primeira presidência. Vocês podem ver aqui o presidente David McKay, eu acho que dá para ver, eu estou apontando o mouse. Quem mais? Aqui, eu acho que esse aqui é o presidente Joseph Fielding Smith, presidente do Coro dos Doze, e outros membros do Coro dos Doze, líderes do Estado, etc. 24 de novembro de 2008, foi publicado o primeiro volume da série de Joseph Smith Papers, essa coleção incrível de documentos, né, de Joseph Smith, de textos escritos por ele, que inclusive essa semana teve uma novidade. O pessoal que estava trabalhando nisso descobriu outros documentos que nem fazia ideia de que existiam. Documentos assinados, escritos e assinados por Joseph, alguns são assinados, como por exemplo, ata de realização de casamentos, né, documentos relacionados aos julgamentos dele, enfim, e o pessoal não sabe o que fazer com tanta coisa, né? Porque eles já estavam pensando em encerrar, ia ter só mais dois volumes online, e o resto ia ser publicado online e físico, e agora eles vão ter que ter um trabalho ainda maior para continuar tudo isso, né? Uma euforia bem chocante para eles. 25 de novembro de 1954, aconteceu uma coisa que hoje jamais aconteceria de novo. Foi a primeira e a única vez que isso aconteceu. O elder Ezra Taft Benson, membro do Coro dos Doze, foi designado, né, para servir como secretário de Agricultura do governo dos Estados Unidos. Aqui vocês podem ver, esse que está tomando o juramento é o presidente da Corte Suprema. Aqui no centro, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. E aqui o elder Benson, que era o secretário, cargo que ele administra aqui no Brasil. E nunca tinha acontecido isso antes, nem vai acontecer. Agora não vai acontecer nunca mais. Mas ele teve que pedir autorização, primeiro a presidência do Coro dos Doze, para assumir esse cargo. Ele era agricultor profissional, né? E ele foi permitido que ele fizesse isso. De certa forma, ajudou bastante a igreja em suas relações públicas e internacionais. Foi o cargo mais alto no governo dos Estados Unidos que o membro já ocupou, o de secretário. Inclusive, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos tem uma coisa bem engraçada, né? A linha de sucessão presidencial, por causa de morrer alguém e tal, eles não convocam assim, a eleição.
logo como a gente aqui. Tem uma série enorme de substitutos que inclui os ministros do governo. Então ele fez até parte disso, né? Eu acho que ele estava numa posição bem baixa, porque o secretário de Agricultura não tem, nessa hierarquia, uma posição tão elevada. Primeiro está de finanças, de justiça, essas coisas, né? Mas enfim, ele teve lá na primeira fila do governo. Foi muito bom isso. E esses foram os fatos que eu encontrei, que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe seus comentários, seu like, compartilhe com seus amigos. Nos vemos na semana que vem. Até lá.